Olá, seja muito bem-vindo ao nosso audiobook Como instalar e configurar o Google Analytics 4, um guia completo. Primeiramente, vamos consultar o nosso sumário. Página 3, Introdução. Página 5, Entendendo o Google Analytics 4. Página 7, Qual as diferenças entre o GA4 e sua versão anterior? Página 9, Qual o impacto do GA4 sobre os negócios? Página 11, Google Analytics 4 Tutorial, Instalação e Coleta de Dados. Página 16, Considerações finais. E página 18, sobre a 4RevOps. Tenha uma boa leitura. Página 3, Introdução. Bem-vindo ao nosso audiobook Como instalar e configurar Google Analytics 4, um guia completo. Neste guia abrangente, mergulharemos no mundo do Google Analytics 4, o GA4, e exploraremos suas funcionalidades avançadas para ajudar você a obter insights valiosos sobre o desempenho do seu site ou aplicativo. O Google Analytics 4 é a mais recente das versões da plataforma de análise de dados do Google, projetada para acompanhar a evolução do cenário digital e fornecer uma compreensão profunda do comportamento dos usuários em uma variedade de canais e dispositivos. Com o GA4, você pode coletar, visualizar e analisar dados de maneira mais inteligente e eficiente, permitindo que tome decisões informadas para melhorar suas estratégias de marketing e otimizar a experiência do usuário. Neste audiobook, abordaremos as principais diferenças entre o GA4 e a versão anterior do Google Analytics, o Universal Analytics, e como migrar de uma para outra. Exploraremos os novos recursos do GA4, como rastreamento aprimorado de eventos, a análise de fluxo de usuários e a integração com dados offline. Além disso, discutiremos a importância da privacidade de dados e como o GA4 se adapta às regulamentações recentes como o GDPR e o CCPA. Ao longo deste audiobook, forneceremos exemplos práticos e dicas úteis para você aproveitar ao máximo o Google Analytics 4. Você aprenderá como configurar corretamente sua conta, criar eventos personalizados, interpretar relatórios e criar segmentos avançados para segmentar o seu público-alvo com maior precisão. Este book é destinado a profissionais de marketing, analistas de dados, desenvolvedores e qualquer pessoa interessada em aprofundar seus conhecimentos sobre o Google Analytics 4. Independente do seu nível de experiência, este guia fornecerá insights valiosos para ajudá-lo a dominar essa poderosa ferramenta de análise de dados. Se em algum momento você já se fez a pergunta como instalar Google Analytics 4 no meu site, prepare-se para mergulhar no universo do Google Analytics 4 e descobrir como desvendar as possibilidades da nova geração de análise de dados. Vamos começar nossa jornada rumo ao sucesso digital. Página 5. Entendendo o Google Analytics 4. O Google Analytics 4, GA4, é a mais recente versão da plataforma de análise de dados do Google. Ele foi lançado em outubro de 2020 como uma evolução do Universal Analytics, que era a versão anterior do Google Analytics. O GA4 foi projetado para atender às demandas em constante mudança do cenário digital e oferecer uma compreensão mais avançada e abrangente do comportamento dos usuários. Uma das principais diferenças entre o GA4 e sua versão anterior é a abordagem de coleta e organização de dados. Enquanto o Universal Analytics era baseado em cookies e sessões, o GA4 adota um modelo de evento centrado no usuário. Isso significa que o GA4 rastreia eventos específicos, que ocorrem em seu site ou aplicativo, permitindo uma análise mais detalhada no comportamento dos usuários ao longo do tempo. Outra diferença significativa é a incorporação de recursos de Machine Learning no GA4. A nova versão utiliza a inteligência artificial para fornecer insights automatizados e previsões sobre o desempenho futuro, ajudando profissionais de marketing a tomar decisões mais informadas e estratégicas. O GA4 também oferece maior flexibilidade na integração de dados. Ele permite que você combine dados de diferentes fontes, como aplicativos móveis, sites e até mesmo dados offline, para obter uma visão mais completa do ciclo de vida do usuário e identificar padrões e tendências relevantes. Além disso, o GA4 foi projetado com a privacidade do usuário em mente. Com as crescentes preocupações com a privacidade dos dados, o GA4 adota uma abordagem mais restritiva em relação à coleta de informações pessoais, garantindo conformidade com regulamentações como o GDPR, Regulamento Geral sobre Proteção de Dados, e o CCPA, California Consumer Privacy Act. Em resumo, o Google Analytics 4 é uma atualização significativa na plataforma de análise de dados do Google, oferecendo recursos avançados de rastreamento, análise e previsão.
além de maior flexibilidade na integração de dados. Com o GA4, os profissionais de marketing e analistas de dados têm acesso a insights mais detalhados para melhorar suas estratégias e tomar decisões mais informadas no ambiente digital em constante evolução. Página 7. Quais as diferenças entre o GA4 e sua versão anterior? O Google Analytics 4 e sua versão anterior, o Universal Analytics, apresentam diferenças significativas em termos de funcionalidade, modelo de dados e abordagem de análise. Aqui estão algumas das principais diferenças entre as duas versões. Modelo de dados. O GA4 adota um modelo de evento centrado no usuário, enquanto o Universal é baseado em sessões e cookies. No GA4, cada interação do usuário é tratada como um evento separado, permitindo uma análise mais detalhada do comportamento do usuário em todo o ciclo de vida. Rastreamento aprimorado de eventos. O GA4 oferece um rastreamento de eventos mais avançado em comparação com o Universal. Ele permite que você colete uma variedade de eventos personalizados, além de eventos padrão, fornecendo uma visão mais granular das ações do usuário no seu site ou aplicativo. Inteligência artificial e insights automatizados. O GA4 incorpora recursos de machine learning e inteligência artificial para fornecer insights automatizados e previsões sobre o desempenho futuro. Isso ajuda os profissionais de marketing a tomar decisões mais informadas com base em dados acionáveis. Integração de dados. O GA4 oferece uma integração mais flexível de dados de diferentes fontes, como sites, aplicativos móveis e até mesmo dados offline. Isso permite que você tenha uma visão mais completa do ciclo de vida do usuário e identifique padrões e tendências relevantes. Privacidade de dados. Com a crescente preocupação com a privacidade dos dados, o GA4 adota uma abordagem mais restritiva em relação à coleta de informações pessoais. Ele está em conformidade com as regulamentações de privacidade, como o GDPR e o CCPA, e oferece recursos para garantir que as práticas de coleta de dados sejam éticas e transparentes. Relatórios e interface de usuário. O GA4 apresenta uma nova interface de usuário e uma organização de relatórios atualizada. Embora a transição da versão anterior para o GA4 possa exigir algum tempo de adaptação, o GA4 oferece uma experiência de usuário mais intuitiva e recursos de relatórios aprimorados. Em suma, o Google Analytics 4 é uma atualização significativa em relação ao Universal Analytics, oferecendo um modelo de dados mais avançado, rastreamento de eventos aprimorado, recursos de inteligência artificial, integração flexível de dados e uma abordagem focada na privacidade dos usuários. Essas diferenças refletem a evolução do cenário digital e fornecem aos profissionais de marketing e analistas de dados uma visão mais aprofundada e abrangente do comportamento do usuário. Página 9. Qual o impacto do GA4 sobre os negócios? O Google Analytics 4 pode ter um impacto relevante no desempenho dos negócios, fornecendo insights valiosos e ajudando a otimizar as estratégias de marketing. Aqui estão algumas maneiras pelas quais o GA4 pode impactar positivamente o desempenho dos negócios. Compreensão do comportamento do usuário. O GA4 oferece uma visão mais abrangente e detalhada do comportamento do usuário em seu site ou aplicativo. Ele fornece informações sobre as ações do usuário, como visualizações de página, cliques em botões, downloads e muito mais. Compreender melhor o comportamento dos usuários ajuda a identificar padrões e tendências e áreas de oportunidade para melhorar a experiência do usuário e a eficácia das campanhas de marketing. Otimização de campanhas de marketing. Com os insights do GA4, você pode avaliar quais canais, campanhas e segmento de público estão gerando melhores resultados. Isso permite otimizar suas estratégias de marketing, concentrando-se nas táticas mais eficazes e direcionando seus esforços e investimentos para áreas com maior retorno. Análise de funil e fluxo de usuários. O GA4 conta com recursos avançados de análise de funil e fluxo de usuários. Você pode visualizar o caminho que os usuários percorrem em seu site ou aplicativo, identificando pontos de entrada, saída e possíveis obstáculos ao longo do processo de conversão. Isso ajuda a identificar gargalos e oportunidades de otimização, melhorando a taxa de conversão e a eficiência geral do funil de vendas. Personalização da experiência do usuário. Com o GA4, você pode segmentar seu público com maior precisão e personalizar a experiência do usuário com base no seu comportamento e interesses. Isso pode ser feito por meio de recursos como eventos personalizados, integração com dados offline
e análise de público-alvo. A personalização da experiência do usuário melhora o engajamento, a retenção e a fidelização de clientes. Previsões e insights automatizados. O GA4 utiliza recursos de inteligência artificial e machine learning para fornecer insights automatizados e previsões sobre o desempenho futuro. Isso permite que você tome decisões mais informadas e estratégicas, identificando tendências emergentes e oportunidades de crescimento. Privacidade de dados e conformidade. Com o GA4, você pode garantir a conformidade com regulamentações de privacidade de dados, como o GDPR e o CCPA. Ele oferece recursos para controlar a coleta de dados e proteger a privacidade dos usuários, construindo confiança e respeitando as preferências de privacidade. Dessa maneira, o GA4 pode impactar positivamente o desempenho dos negócios, fornecendo insights valiosos, otimizando as estratégias de marketing, melhorando a experiência do usuário e garantindo a conformidade com as regulamentações de privacidade. Ao aproveitar os recursos avançados do GA4, as empresas podem tomar decisões mais informadas e estratégicas, impulsionando o crescimento e alcançando melhores resultados. Página 11. Google Analytics 4 Tutorial, Instalação e Coleta de Dados. Muito bem, chegou a hora de explicarmos como instalar o Google Analytics e aproveitar suas funcionalidades em suas páginas. Primeiramente, temos de mencionar que o processo para instalar o Google Analytics 4 em suas páginas deve ser feito através do Google Tag Manager. Uma vez dentro do GTM, a instalação é bem simples. É só você seguir o nosso passo a passo a seguir. Instalação do GA4. Para instalar o Google Analytics 4 por meio do Google Tag Manager, siga as etapas a seguir. 1. Acesse o Google Tag Manager. Acesse o site do Google Tag Manager, tagmanager.google.com, e faça login com sua conta do Google. Certifique-se de ter uma conta do Google ativa para acessar o GTM. 2. Crie um container. No painel principal do GTM, clique em Criar conta e preencha as informações necessárias para criar um novo container. Selecione a plataforma apropriada, web, iOS ou Android, e forneça um nome descritivo para o container. Em seguida, clique em Criar. 3. Configure o container. Após criar o container, você será direcionado para a página de configurações do container no GTM. Nesta página, clique em Adicionar uma nova tag para começar a configurar a tag do GA4. 4. Configuração da tag do GA4. Na página de configuração da tag, clique em Tag e selecione a opção Google Analytics GA4 Configuration na seção de tags disponíveis. Isso adicionará a tag de configuração do GA4 ao seu container. 5. Colhe o código de medição do GA4. Para configurar corretamente o tag do GA4, você precisará do código de medição correspondente à propriedade do GA4. Copie o código de medição do GA4 da interface do Google Analytics ou de qualquer outra fonte confiável. 6. Colhe o código na tag de configuração do GA4. Na página de configuração da tag do GA4 no GTM, colhe o código de medição do GA4 no campo ID de medição ou Measurement ID. Certifique-se de colar o código correto para a propriedade GA4 que deseja rastrear. 7. Configure os acionadores. Os acionadores definem quando a tag do GA4 será disparada. Selecione ou crie acionadores adequados às suas necessidades, como acionadores de página ou de eventos personalizados. Isso determinará quando o GTM enviará os dados para o GA4. 8. Defina o acionador para ativar a tag. Na página de configuração da tag do GA4, vá para a seção Acionadores de tag e clique em Adicionar para selecionar o acionador que ativará a tag do GA4. Você pode escolher entre acionadores existentes ou criar um novo acionador personalizado. 9. Salve e publique o container. Após configurar a tag do GA4 e os acionadores, clique em Salvar para salvar as alterações na interface do GTM. Em seguida, clique em Enviar para publicar o container. Essa etapa fará com que o GTM comece a enviar os dados para o GA4 com base nas configurações definidas. Certifique-se de testar e verificar a instalação do GA4 usando o modo de pré-visualização do GTM, além de conferir se os dados estão sendo enviados corretamente para o GA4. Lembre-se de seguir as diretrizes e políticas do Google Analytics e respeitar as regulamentações de privacidade ao coletar e ao utilizar os dados dos usuários.
Subtópico: Configurando a coleta de dados. Agora precisamos falar sobre como configurar o Google Analytics 4 para melhor coletar os dados de usuários em seu site. Para fazer a configuração correta, você precisa realizar as seguintes etapas. Configuração de uma propriedade do GA4. A primeira etapa é criar uma propriedade do GA4 no Google Analytics. Isso pode ser feito ao acessar a plataforma do Google Analytics e seguir as instruções fornecidas para criar uma nova propriedade. Adicionar o código de acompanhamento do GA4 ao seu site ou aplicativo. Após criar a propriedade, você receberá um código de acompanhamento do GA4. Esse código precisa ser adicionado a todas as páginas do seu site ou ao código do seu aplicativo para que o GA4 possa coletar os dados de usuário. O código de acompanhamento pode ser inserido no cabeçalho do seu site ou aplicativo, ou por meio de uma implementação através de tag gerenciada. Configurar eventos. No GA4, os eventos são o principal método de coleta de dados. Você precisa definir os eventos relevantes que deseja rastrear, como cliques em botões, visualizações de página, envios de formulários, reprodução de vídeos, entre outros. Os eventos podem ser configurados no código do seu site ou aplicativo usando a função gtag, ou através de uma interface de regerenciamento de tags. Parâmetros e propriedades personalizadas. Além dos eventos, você também pode usar parâmetros e propriedades personalizadas para coletar dados adicionais sobre os usuários. Isso permite que você rastreie informações específicas, como ações dos usuários, origem de tráfego, dados demográficos, entre outros. Os parâmetros ou propriedades personalizadas são configuradas no código ou na interface de gerenciamento de tags do GA4. Teste e verificação. Após implementar o código de acompanhamento e configurar os eventos, é importante realizar testes para garantir que os dados estejam sendo coletados corretamente. Você precisa usar ferramentas real-time do Google Analytics para verificar se os eventos estão sendo registrados e os dados estão sendo enviados. Análise de dados. Depois de começar a coletar os dados, você pode acessar os relatórios e análises disponíveis no Google Analytics 4. Esses relatórios fornecem insights sobre o comportamento do usuário, o desempenho do site ou aplicativo e outras métricas relevantes. Você pode explorar os relatórios padrão do GA4 ou criar relatórios personalizados para atender às suas necessidades específicas. Lembrando que é importante seguir as políticas de privacidade e as regulamentações aplicáveis ao coletar e usar dados de usuários. Certifique-se de obter consentimento quando necessário e garantir a proteção e anonimização adequada dos dados coletados. Outro ponto que devemos apontar é o prazo de armazenamento que o GA4 disponibiliza para manter os dados coletados. Hoje, o período máximo para armazenamento em nuvem é de 14 meses, portanto é importante sempre programar seus backups para que nada seja perdido. De maneira resumida, para coletar dados de usuários com Google Analytics 4, você precisa configurar uma propriedade GA4, adicionar o código de acompanhamento ao seu site ou aplicativo, configurar eventos, parâmetros e propriedades personalizadas, testar a implementação e, em seguida, analisar os dados coletados por meio de relatórios e análises disponíveis. 2 exemplos práticos. Aqui, iremos discutir brevemente como o Google Analytics 4 tem um impacto significativo tanto em sites de comércio eletrônico quanto em blogs. Ele oferece insights valiosos para o desempenho e o comportamento dos usuários, permitindo otimizar estratégias e tomar decisões mais assertivas. 1. Comércio eletrônico. Com o GA4 é possível rastrear e analisar de forma abrangente o desempenho de vendas. Por exemplo, métricas como receita, taxa de conversão, produtos mais vendidos e funis de compra. Isso ajuda a identificar oportunidades de otimização e melhorar a experiência do usuário, impulsionando as vendas. 2. Blogging. O GA4 oferece insights sobre o comportamento dos visitantes, tais como visualização de página, tempo gasto em cada página e taxas de rejeição. Essas informações permitem entender melhor o desempenho do conteúdo, identificar artigos mais populares e ajustar a estratégia de conteúdo para aumentar o engajamento e o tráfego. Além disso, o GA4 oferece recursos avançados de análise de público, integração com outras ferramentas do Google, como Google Ads, e a capacidade de rastrear eventos personalizados, permitindo uma análise mais aprofundada e personalizada para entender as necessidades específicas de sites de comércio eletrônico ou blogs. Página 16. Considerações finais.
Ao implementar o Google Analytics 4, você terá acesso a uma ampla gama de recursos, como análise de audiência, monitoramento de eventos, funis de conversão e muito mais. Essas informações valiosas permitirão que você compreenda melhor o comportamento dos seus usuários, tome decisões embasadas em dados e otimize suas estratégias de marketing e negócios. Além disso, em nosso guia para instalar o Google Analytics 4, discutimos as melhores práticas para garantir a precisão e a integridade dos dados coletados, destacando a importância da configuração correta das metas, dos eventos personalizados e dos filtros de exclusão de tráfego indesejado. Essas etapas críticas ajudarão a garantir que suas análises sejam confiáveis e reflitam com precisão o desempenho do seu site. Lembre-se que o Google Analytics 4 está em constante evolução, com atualizações e novos recursos sendo lançados regularmente. Logo, é fundamental manter-se atualizado com as últimas novidades e tendências do setor, a fim de tirar o máximo proveito dessa ferramenta. Esperamos que este guia completo tenha fornecido a você o conhecimento necessário para instalar, configurar e utilizar o Google Analytics 4 de forma eficaz. À medida que você explorar mais a fundo a ferramenta, descobrirá seu potencial para impulsionar o crescimento do seu negócio e alcançar os objetivos desejados. A análise de dados é uma parte essencial do sucesso online, e o Google Analytics 4 é uma poderosa aliada nessa jornada. Continue aprimorando suas habilidades e aproveite as vantagens dessa ferramenta para obter insights valiosos e tomar decisões informadas e impulsionar o crescimento do seu negócio. E para ir além, você também pode contar com todo o apoio e expertise da 4RevOps em análise de dados para levar suas estratégias de captação e retenção para o próximo nível. Entre em contato com um de nossos especialistas e descubra como podemos te ajudar. Página 18. Sobre a 4RevOps. Anteriormente, Market for Edu, agora 4RevOps. Ajudamos empresas de todos os mercados a melhorarem seus resultados com estratégias de marketing, vendas e sucesso de clientes, com foco em captação, conversão e retenção. Somos a maior parceira da HubSpot na América Latina, a mais relevante do mundo da educação e a segunda maior em todos os segmentos do mercado. Temos mais de 100 operações em 5 países diferentes: Brasil, Estados Unidos, México, Portugal e Emirados Árabes. Trabalhamos pautados nos 4 conceitos de Revenue Operations: análise, treinamento, planejamento e qualificação. Tecnologia, números, dados, CRM e inbound marketing para gerar receita. Não apenas por performance de mídia, mas com uma estratégia robusta para entender, nutrir e capturar leads, visando alcançar mais sucesso em convertê-los.